na carta de Paulo aos Romanos, Romanos 7, que ele vai destrinchar a alma humana, que é o conceito de angústia e o desespero humano. Mas esse livro, Desespero Humano, ele vai tratar disso, não especificamente do tema suicídio, mas ele vai tratar daquilo que culmina nisso, que tem a ver com a angústia de ser, com aquilo que caracteriza o ser humano. Todo ser humano carrega essa angústia. E é isso que me protege de virar bicho, de não ser só um mamífero do instinto, da pulsão, de comer, do sexo, e que me tira disso é essa angústia de ser, que diz pra mim, que me lembra o tempo todo, há algo para além disso. Existe algo para além do absurdo da existência. Sim. Esse desespero de ser que pulsa, que lateja no coração humano, e que num mundo caído como é o nosso, sendo ser humano relativo como nós somos, por mais difícil que seja para nossa mente, de uma teologia, de uma graça gostosinha, que tem que ser tudo gostosinho, entender que o bem que a graça produz muitas vezes acontece na angústia, no desespero, porque é o que me impulsiona para eu não, que me tira do absurdo, que me tira da vaidade, que é onde o cara já ganhou dinheiro, já casou, já tem filho, já é famoso nas lógicas mundanas que ele acha que é importante, mas aquilo ainda tá bombando no coração dele. Aquilo ainda angustia ele, e ele fala, existe algo além, existe algo além. Você tinha pontuado antes também sobre muito do ambiente religioso não saber lidar com o suicídio, nem com essa conversa, sobre depressão, ansiedade e esses fatores que acabam levando a pessoa a essa inclinação suicida. É muita influência dessa teologia da prosperidade e o neopentecostalismo em si. Você acha que a retórica que envolveu isso era o fato de, o diabo não pode te tocar, no sentido de que é como se nada de ruim fosse acontecer, e em vez de trazer a verdade que o evangelho traz sobre... Não, é o seu ser, é a sua identidade em Cristo que ele não toca. Mas ao seu redor, tudo acontece, a vida tá acontecendo. Isso, mas é mais. Sim, porque existe porque a minha frustração, ela é muito ligada com o meu nível de expectativa. Se a minha expectativa ela é irreal, fantasiosa, iludida, o nível de frustração que eu provo vai ser desproporcional, porque uma coisa é a dor que eu sinto, outra coisa é o sofrimento que eu provo. Dor, ela é objetiva, tópica. Se a Tainá me jogar um celular, bater, vai doer. Agora, o sofrimento que eu vou provar dessa dor é ligado à interpretação dessa dor, como eu interpreto. Se ela joga em você, dói 10%, em mim dói 90%. Por quê? Porque eu já carrego, ela não gosta de mim, ela me rejeitou, um monte de coisa. Tinha vezes que eu tava correndo, criança e tal, daí batia o pé na quina da mesa. Daí eu caía no chão, ai, que dor, não sei o quê. Daí meu pai me olhava no chão assim, dele... 90% disso aí é manha, pode levantar aí que você tá inventando. É muito show, né? E aí eu entendo que eu levei essa interpretação pro momento. Mas lógico que tem a manha, né? Tem o nosso, às vezes a gente só precisa de um pedala Robinho, acorda, levanta, sabe? Você quer mesmo, Jesus falando, quer mesmo? Então levanta e anda. Tem hora que a gente só precisa de um chacoalhão. Mas às vezes a dor que eu tô sentindo, o sofrimento, vem de um entendimento que eu carrego da existência todo equivocado. Então, se eu entendo e acredito que ser de Jesus é não ter dificuldade, na primeira dificuldade que eu tenho, eu desmorono. Sim. Com interpretações completamente. Jesus não me ama, ele me abandonou, isso é uma maldição, isso viu, e quando você produziu aquela dor, meu Deus, aí você cai na depressão, porque às vezes a gente comete algumas burrices e geram dores. A culpa de você ter produzido aquela dor
principalmente quando é alguém que você ama, meu irmão, vai se tornando insuportável, porque a dor em si, todos nós temos uma graça própria para suportar dor, para passar, para carregar, sabe, aquela expressão que a gente dá conta de carregar aquela cruz, é baseado no texto que Paulo diz assim, que não nos veio nenhuma tentação que não seja humana. A gente existe para aquilo que você está passando, você e eu temos uma graça para suportar aquela dor, mas o sofrimento às vezes é insuportável porque é desproporcional à dor. Aí, meu amigo, não existe nada, porque é tudo, a minha mente está criando aquilo. Vai muito do jeito que você do entendimento que eu olho aquilo. Por que o evangelho me capacita a passar por toda a dor? Porque ele me dá um entendimento que traz proporção, que ao ponto de Paulo dizer o absurdo de falar que ele chegava a se gloriar nas dores, nas tribulações, porque ele sabia que num mundo como o nosso, sendo agente relativo, dor produz algo bom. A graça é tão poderosa que ela reverte o mal em bem. Agora, se a minha referência de interpretação é fantasiosa, se eu acho que o meu negócio nunca vai dar errado, que o meu casamento nunca vai ter crise, que eu não ficarei doente jamais, primeiro que eu não li nada das escrituras, porque tá cheio de problema o tempo todo. Então, Paulo diz, aquele irmão não veio porque ele estava doente, tipo, Paulo, você não tinha fé para curar o homem? Isso a gente não vê, mas é porque a pessoa não lê, a pessoa não conhece. Ela crê no que ensinaram para ela, não no que ela leu. Mas isso é um outro ponto, que a gente não precisa, a gente fala outro dia. Mas cria essa ilusão. E quanto maior o nível da minha expectativa fantasiosa, maior será o tamanho da minha frustração angustiosa. Isso é um ponto, mas não é só isso. A grande pegada que infelizmente aumentou o número de suicídio, de depressão, de ansiedade, de pastor, de padre, de cristãos, uma vez que nós somos um país cheio de cristão, mas é um país cheio de depressão, de ansiedade, que eu consigo ver bem. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz assim: se as nossas expectativas, esperanças são nas coisas da presente era, nós nos tornamos os mais infelizes dos homens. E o que a teologia da prosperidade fez na mente cristã? E talvez você está ouvindo, não sabe nem o que é a teologia da prosperidade, mas o que é a teologia do coach que você crê? A teologia de uma psicologia positivista, de o que você precisa pensar positivo, que você é o que você quiser ser. Se você levantar, fizer, correr atrás, tudo é meritocracia. A meritocracia quem crê em meritocracia não crê no evangelho. Exato. Não crê na cruz. A cruz é o exemplo absoluto de que o mundo não merece vida. Por isso Deus precisou morrer por nós. Então, assim, tudo isso construiu no inconsciente coletivo, e não mais só no inconsciente, no consciente, porque as pessoas carregam isso muitas vezes e pregam isso, de que a minha referência de sucesso, de prosperidade, de bênção, se eu peço para a maioria das pessoas que estão ouvindo, ou nós, a gente não precisa ir longe, nós, o que é sucesso? O que é vitória? O que é ser abençoado? Se eu digo assim, Daniel, conta uma bênção, ele vai contar o quê? Não, ele não, porque ele é crente, mas eu que estou num processo de renovação de entendimento, eu vou falar sucesso, eu vou lançar um curso, ele vendeu muito, porque as nossas referências são mundanas, caídas, corrompidas. A nossa referência de um casamento bem sucedido é um casamento Doriana, que não tem crise, não tem discussão, não tem problema, ninguém fica doente. Se o filho morrer, é um fracasso. Se a esposa morreu, meu Deus, faltou fé. Se a empresa faliu, então como as nossas referências são, as nossas expectativas, as nossas esperanças são depositadas nas coisas, naquilo que são apenas coisas,
quando isso se relativiza dentro de nós, e não precisa muito, porque a existência ela oscila para todo mundo, o cara entra em parafuso de um nível que nem... que daí aí ele quer morrer, porque ele diz assim, olha, eu tava no mundo e vim para Jesus. Ele diz que o evangelho para ele é ser batizado e crer que se ele der o dízimo, a empresa dele não vai falir porque o devorador está repreendido. E a empresa fale, e a filha fica doente, e o casamento não é bem sucedido, na referência do que seria. Meu irmão, ele não tem para onde mais ir, porque se era a igreja e ele já está ali, Sim. aí... ele não se dá conta que o tamanho do sofrimento angustioso, desesperado que ele está provando tem a ver muito mais com as expectativas falaciosas, enganosas, mentirosas que ele creu da vida, de si, de Deus, de tudo, do que com a própria dor em si. Aí e nesse livro do Desespero Humano, do Kierkegaard, ele usa uma expressão que eu acho que ela é muito coerente, porque ele diz assim, quando o pior da existência, para mim, o que eu acredito como o pior da existência é a morte, nessa hora eu quero viver. Mas quando eu acredito como o pior da existência é a própria vida, nessa hora eu quero morrer. Quando a pessoa olha para a morte e fala assim, vida é maravilhoso, essa hora a pessoa quer viver. Mas quando a pessoa olha para a existência dela e o que ela crê da vida, que o problema não é o que a vida é, o problema é o que ela crê da vida. O problema não é o que Deus é, o que o Evangelho é, o que Jesus é, o que sucesso é, o problema é o que ela crê. O que ela crê na felicidade, do sucesso, da vida, é um horror, aí ela quer morrer. Aí, meu amigo, aquilo se torna tão insuportável, porque uma das coisas mais importantes que eu fui começar a entender, e isso logo no início, quando eu fiz o seminário há 16 anos, 17 anos atrás, que o maior desespero e anseio de um suicida não é pela morte, mas é por vida. Só que ele não consegue fazer esse processo dentro dele porque o desespero dele, o sofrimento dele, a angústia dele é tão caotizada dentro dele que ele fala assim, olha, o que eu olho para a existência e para o que eu acredito da vida tá tão horroroso, deixa eu acabar com isso aqui. Deixa eu... Por quê? Porque tudo mais não tá dando conta. O dinheiro, o sexo, a igreja, o trabalho, os filhos. Não lidam com a angústia de ser, com o desespero dele. E tudo aquilo que ele projetou, as expectativas dele, ruíram. E talvez não ruíram de modo objetivo. Mas a alma dele já não consegue extrair mais daquilo sentido.